Então, ó, o oitavo ano aqui, a prof compartilhou com vocês a página da apostila da unidade da Bom dia, atividade de ontem. Bom dia, Caio. Tudo bem? A professora pediu para vocês realizarem a atividade dessa página. Aqui nós já havíamos corrigido ontem, né? Classificar as vozes verbais em voz ativa ou passiva. E aqui também vocês tinham que colocar aí, identificar com o número 1 e 2, voz passiva analítica e voz passiva sintética. E completar as lacunas ali, né? Que a voz passiva pode ser formada somente por verbos transitivos direto. E circular aí o agente da passiva, né? E aqui vocês tinham que fazer, ó, copia uma manchete jornalística que apresente a agente da passiva e destaque esse termo. Então, quem fez aí a número 5? cobrado pelo presidente. Ministro. É cobrado pelo presidente. Isso, o que mais? Mais alguém? Não? Ai, galerinha, não fez aí? Mandem foto para a professora dessa atividade, ok? Depois vocês tinham a página 49, que é a hora do estudo. Olha lá. Na hora do estudo, vocês tinham aí a atividade onde vocês tinham que ler o texto, ó. Hora do estudo. Leia o texto e responda as questões de 1 a 6. Então, vocês, ao ler o texto, vocês tinham aí que responder a número 1. No período... Bom dia, prof. Bom dia, Ednei, tudo bem? No período afinal, as necessidades proteicas, vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que os adultos. O vocábulo grifado refere-se às substâncias de minerais, às substâncias à base de minerais, às substâncias essenciais essencialmente à base de proteína, ou a vegetais em que as raízes são comestíveis, ou a proteínas de origem exclusivamente vegetais, ou ainda a vegetais à base de folhas verdes, folhas verde escuras. Qual que vocês assinalaram? Letra A, B, C ou D? B. A letra B. B, muito bem, que é a substância essencialmente à base de proteínas, né? Muito bem. A número 2, vocês assinalaram. No trecho, esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada, que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal, como carnes e ovos. As aspas são usadas para... O que vocês fizeram? Destacar a fala de outra pessoa. Isso. Então, é a letra C, né? Depois, a número 3. A número 3, vocês tinham aí... assinale a informação que está de acordo com o texto. Qual que vocês assinalaram? Letra A, B, C ou D?
Qual que vocês assinalaram? Qual, gente? Eu assinalei a B. Todo mundo assinalou a B? Muito bem, Gustavo. Ó, então, adultos podem, sob orientação médica, substituir alimentos de origem animal, né? E na outra página, então, vocês tinham a número 4, que também pedia para assinalar. Olha lá. Então, vocês tinham aí a alternativa. Na número 4. Deixa só a prof colocar aqui. Vocês tinham aí a número 4. Lá na outra página, segundo o texto, entre os cuidados que se deve ter com as dietas alternativas para as crianças está... Qual a alternativa que vocês fizeram? D? A letra D, muito bem. Deixa a professora colocar no final, senão vai aparecer ali a resposta da 7. A letra D, muito bem. Depois, quem entrou aí agora foi o Luiz Henrique, né? Depois vocês têm a número 5. A número 5, então, vocês tinham que assinalar a alternativa em que se verifique, né, que se verifica ali o assunto principal do texto, né? Qual é? A letra A, B, C ou D? Qual que vocês fizeram? Qual que vocês assinalaram? D? Na número 5. A letra D, limitar a alimentação pode ser fundamental para a base do crescimento? Não é a D. É a letra E, é a última lá, ó. Ter uma dieta que restrinja, né, fontes ricas em proteínas para a criança em fase de crescimento é um risco sério. Então, é a letra D. E a 6, qual que vocês assinalaram? Somente na idade adulta e com orientação médica, os alimentos de origem animal podem ser substituídos sem comprometer a saúde. A expressão sublinhada cumpre a função. Daí vocês têm ali a expressão sublinhada, ó, que é e com a orientação médica. Então, vocês tinham que assinalar ali. A expressão sublinhada cumpre a função de enumerar informações do texto, comparar exemplos do texto, observar as citações do texto, adicionar uma informação do texto ou interrogar o leitor do texto. Qual delas? Adicionar uma informação no texto. Adicionar uma informação do texto, isso mesmo. Então é a letra D. D, muito bem. E a número 7, releia o seguinte trecho. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada. Observem que esse trecho ali, ó, ele está representado pelas aspas, né? Então, trata-se de um caso de voz passiva sintética ou analítica? Justifique sua resposta. Qual delas? Analítica. Analítica, né? Na voz passiva analítica. Por quê? Porque ali nós temos uma locução Verbal. Verbal, muito bem. Ó. Né, ó, olha aqui a locução verbal. Ó, são obtidos. E depois vocês têm a número 8. Complete as lacunas das orações a seguir com as formas
com as formas a seguir com as formas nominais, entre parênteses, e depois classifique-as em infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, quando os verbos aí não apresentam conjugação, né? No gerúndio, quando aparece ali, ó, falando, cantando, dizendo, né? Então, a forma aí no final do verbo indo, né? Ou ando. E particípio, uma ação que já foi realizada, né? Ideia aí de pretérito. Aí vocês têm a letra A. Olha lá, Gustavo, pode ler a letra A para a professora. Roberta vive dizendo que sou muito esperta. Roberta vive Dizendo. muito bem. Qual é a forma verbal que vocês colocaram ali? Então, dizer está em qual forma verbal? Gerúndio. No gerúndio, muito bem. Deixa eu só a prof colocar aqui. Então, ó, no gerúndio. A outra? O trabalho foi realizado com dedicação. O trabalho foi realizado com dedicação. Muito bem. Então, realizado, qual é a forma verbal que está? Particípio. No particípio. Muito bem. E a C? Você deve fazer o possível para comparecer ao trabalho no horário marcado. Qual é a forma ali? Infinitivo. Do verbo? No infinitivo. Muito bem. E a letra D? Estava tudo combinado, amanhã iríamos viajar bem cedo. Qual é o verbo? Qual é a terminação? Particípio. No particípio, isso mesmo, né? Ó. E vocês tinham ali a palavra, o verbo combinado. E a letra E? Está chegando o grande dia em que conheceremos o novo Papa. Muito bem. Chegando. Está no quê? Gerúndio. Gerúndio. Muito bem. Depois vocês têm aí a número 7, a número 9, desculpa. A número 9, então vocês tinham que passar as frases ali, ó. Passe a frase a seguir para a voz passiva analítica. Então vocês têm a frase, ó. Em meio àquele tumulto, ele ia terminando o complicado trabalho. Como que ficou? Eu vou tirar ali a forma, ali onde apresenta a locução verbal. Ó, deixa eu tirar aqui. Então, eu vou reescrever a frase, eu vou tirar aqui essa locução verbal. Vai ficar como? Vocês vão colocar a ideia aqui, ó, no particípio. Como é que fica? Como é que fica? Vou colocar o sujeito para frente. Ele terminou o complicado trabalho. Vou tirar o ele ali. O complicado, não precisa porque o sujeito não é ele ali. Ah, tá. O complicado trabalho. Terminou o complicado trabalho. O complicado trabalho. E é o quê? Vou colocar um verbinho ali, como é que fica? Ia sendo o quê? Terminado. Isso. Por quê? Por ele. Aí completa a frase, então. O complicado trabalho ia sendo terminado por ele. Isso, por aquele tumulto, né? Então, eu tenho que botar aqui, ó, em meio àquele tumulto. Ah, tá. Ó, tá? Então, olha lá. O complicado trabalho ia, ó, sendo terminado. Opa! Ia sendo terminado, deixa a professora colocar esse para cá, em meio àquele tumulto. Certo? Depois,
A atividade aí era até a número 9, né? É isso? É, a página 49. Muito bem. Então, galerinha, lá na página do CA, peguem o CA aí. Vocês vão abrir lá na página 33. Olha lá. Peguem o CA aí. Onde nós vamos ver as locuções verbais. Ó, onde aparece aí as locuções verbais. Ó, e tá falando, então a prof compartilhou com vocês aqui o caderno de atividades na página, aqui, ó, opa, na página 33 do CA, que é locuções verbais. Então, o que a gente identifica como locução verbal? Uma locução verbal, quem quiser destacar aí, pode destacar. Ocorre quando dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal. Ou seja, é quando se emprega um verbo auxiliar juntamente com um outro verbo, ó, tá? Com um verbo fixo, tá? Então, quando que nós vamos encontrar essas locuções verbais? Eles têm que estar um do ladinho do outro. Então, observem aqui, ó, no particípio, né? Regular, ó, ado ou ido, então, cantado, vendido, partido, né? Realizado, tá? Depois, tem um exemplo aqui do ladinho. Depois, irregular. Pode ter várias terminações diferentes, ó. Suspenso, impresso, frito, feito, tá? Então, observem aqui, ó, no particípio. O prazo foi estipulado. Olha ali, ó, o verbo auxiliar e o verbo fixo, tá? Depois, lá no verbo irregular, os móveis serão entregues. Verbo auxiliar e verbo fixo. Até a semana que vem. Então, os móveis serão entregues, né, até a semana que vem. Então, aqui a locução verbal, ó, um verbinho do lado do outro. Já no gerúndio, os verbos terminam em, ó, ando, né, ou indo, ó, cantando, vendendo, partindo, né, essa ação do verbo aí que está em movimento. Então, ó, Joana está fazendo um suco de abacaxi. Onde está a locução verbal, ó? Então, eu vou encontrar a locução verbal no particípio, no gerúndio e também com o verbo no infinitivo, que é os verbos que terminam com R lá, ó, cantar, vender, partir, né? Os verbos que não têm aí conjugação. Então, nós podemos sair, olha aqui a locução verbal, ó. Tá? Então, aqui eu tenho o verbo auxiliar e o verbo fixo. Tá? Então, lembrando que as locuções verbais ocorrem quando dois ou mais verbos expressam uma única ação, tá, do verbo. Se nós trocarmos aí essas frases, nós vamos ter que fazer a conjugação do verbo fixo, de acordo com a ação do verbo auxiliar, né? Se ele está aí indicando os tempos e modos verbais. Tá? A gente tem que permanecer. Então, galerinha, de acordo aí com as locuções verbais, que vocês já conhecem, né? Vocês vão realizar a atividade para a professora lá na página 33. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler um texto. Então, leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. Então, vocês têm aqui, ó. Memória, esquecer para lembrar. Então, vocês vão ler o texto. Ele começa na página 33 e vai terminar lá na página 34. Esse texto é do Bruno Garratoni, olha lá, ó, e da Gisela Blanco, tá? Então, vocês vão ler o texto, prestem bem atenção aí no texto. Depois que vocês lerem aí o texto, vocês vão responder a número 1 e 2, que é essa daqui, ó. De acordo com o texto, qual alternativa a seguir está correta? Então, eu tenho que ler o texto. Lembrando que eu vou ler o texto 1, 2, 3, né? 4, quantas vezes for necessário para eu compreender aí o texto. É importante que vocês leiam
mais de uma vez. Depois, na número 2, diz assim, a frase, então vocês vão observar a frase que ela está destacada aqui pelas aspas. Ó. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa. Enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Então, vocês vão observar essa frase, tá? Aí, vocês vão assinalar ali, ó, tá? Confirma a tese. Então, qual delas aí está de acordo com a frase, tá? Com essa frase aqui, ó. Depois, vocês têm a número 3, que vocês vão observar as locuções verbais. Então, vocês vão sublinhar, vocês vão fazer um traço, ó. Quando houver as locuções verbais dos seguintes trechos. Então, vocês vão sublinhar na letra A, onde está a locução verbal. Na letra B, onde está a locução verbal. E assim por diante, lá nas outras alternativas, ó, que vocês vão encontrar na outra página, que é, ó, que na página 35 vocês vão encontrar as alternativas C até a letra J. Vocês vão sublinhar as locuções verbais, ok? Depois, na número 4, vocês vão observar essas locuções aqui, ó. Observa as locuções verbais e, em seguida, assinale-as interpretações possíveis para as frases. Então, vocês vão ter aí, ó, as alternativas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Vocês vão observar. Então, depois vocês vão assinalar as alternativas aqui, ó. Certo? Em 1, é preciso que você estude muito para passar no vestibular. Então, você tem que ler aqui, ó. Tá? Qual a interpretações de cada uma dessas frases. E na 5, você vai elaborar uma frase. Ó. Elabore uma frase em que esteja presente uma locução verbal. Um verbo auxiliar e outro verbo fixo no gerúndio, tá? Um verbo auxiliar e o outro verbo no infinitivo. Depois, a número 6, assinale as interpretações adequadas para as locuções verbais das frases a seguir. Então, vocês vão ler as 3 frases e vão assinalar qual delas a interpretação é mais adequada. A mesma coisa vocês vão fazer na 7, tá? Vocês vão explicar, aí vão ver qual o sentido delas e vocês irão, ó, escrever a diferença, tá? Que cada uma quer dizer aí de acordo com a locução verbal. Na 8, vocês vão assinalar as locuções verbais presentes nas frases, ó, e assinale as interpretações dela. Então, vocês têm a frase 1, Rita deve ir a São Paulo hoje, e Rita pode ir a São Paulo hoje. Vocês vão assinalar qual delas está aí com o significado. Certo? Depois, vocês irão aqui, ó, associar as locuções verbais. Percebam que nós estamos falando aí das locuções verbais, ó. Então, vocês têm capacidade 1, permissão 2 e probabilidade. O que é uma capacidade, gente? O que significa capacidade? O que é? O que é a capacidade? Galerinha aí não quer falar com a prof? O que é a permissão? E uma probabilidade. O que significa? Ai, essa galera hoje não quer falar com a professora. Prof, a gente sabe, mas é porque eu não sei falar exatamente o que é, né? Ah, então tá bom. Não querem falar. Ó. O que é essa capacidade? Quem quer falar aí para a prof? A Eduarda sabe, mas não quer falar.
Ninguém quer falar? Permissão, o que que é? Então, eu vou deixar vocês pensarem aí e na hora da correção, daí vocês vão falar com a prof, ok? Depois, na página 37, vocês vão ler uma outra notícia. Olha lá. Lendo essa outra notícia, vocês vão assinalar as alternativas. Então, vocês têm a número 10, a 11, a 12 e 13 e a 14. E para finalizar a atividade de vocês, vocês vão fazer outro texto, a leitura de outro texto, porém uma informaçãozinha menor, né, de uma outra notícia, lá na página 38. Certo? De duas, né? E assinalar. Então, a tarefa de vocês, a atividade, vocês vão terminando e vão enviando a foto para a professora, ok? Certo? Então, todos devem enviar a foto para a professora depois que terminarem. Porque daí a nossa correção vai ficar só depois das nossas férias aí. Então, a professora vai corrigir antes. Tá? Então, vocês vão mandar a foto para a professora. Então, a tarefa de vocês é até a página 38. Certo?